Há poder em suas palavras. Há do verbo haver, claro. Este é o título de um livro, a edição original dos Estados Unidos, foi traduzido, publicado aqui no Brasil, por volta dos anos de 1990, e esse livro se tornou um mega sucesso. Vendeu muito. Há poder em suas palavras. O próprio título já indica o seu conteúdo. O que o autor quer mostrar é que as nossas palavras pronunciadas podem influenciar, tem poder. E ao pensar nisso, a gente pode lembrar de alguns contos das Mil e Uma Noites e de algumas histórias que vêm de uma tradição europeia que falam de palavras mágicas. Palavras que, se ditas, se pronunciadas, podem alterar a realidade, podem fazer alguma coisa acontecer. Abracadabra, simsalabim, talvez a mais conhecida de todas seja Abre-te Sésamo, que vem de um dos contos das Mil e Uma Noites, da tradição árabe, tradição da Idade Média árabe. Mas será que é assim mesmo? Palavras têm poder? Bom, como dizia o saudoso Odorico Paraguaçu, do bem-amado, do Dias Gomes, vamos deixar os entretantos ir direto para os finalmentes. Do jeito que os contos, sejam europeus ou árabes, diziam, e do jeito que alguns pensam que a palavra pronunciada pode mudar a realidade, a resposta é não. Não, as nossas palavras não são capazes de mudar a realidade. O único ser no universo capaz de mudar a realidade com uma palavra pronunciada é o próprio Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. A realidade foi transformada. Mas e nós, humanos? Há poder em nossas palavras? Dessa perspectiva que eu acabei de mostrar, então, repetindo, não há. Mas as palavras podem influenciar, sim. Podem influenciar, sim. No livro de Provérbios, no Antigo Testamento, nós encontramos que a vida e a morte estão no poder da língua. Claro que é um texto de tom poético que nos mostra que nossas palavras podem fazer o bem ou fazer o mal a quem as ouve. É isso que o texto quer dizer. Não está querendo dizer que uma palavra que eu falo, alguém vai morrer. Ou, enfim, não é disso que o provérbio antigo de Israel está dizendo. As palavras podem fazer muito bem ou podem fazer muito mal. Aí sim, isso nós temos que admitir, não tem como negar. Mais tarde, no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, vai dizer que a palavra daqueles que creem em Jesus e que o seguem deve ser temperada com sal. Que metáfora mais interessante que Paulo usa. A vossa palavra seja temperada com sal. Uma palavra agradável. Vamos pensar nessa metáfora gastronômica, culinária que Paulo usa. Imagine uma comida sem sal. Comer um feijão sem sal, por exemplo. É praticamente intragável. Interessante que no livro de Jó, voltando ao Antigo Testamento, nós encontramos uma pergunta retórica. Alguém vai comer sem sal o que é insípido? É aquela pergunta que a gente faz já sabendo a resposta, Que a resposta é não. Algo insípido não dá para comer sem sal, de jeito nenhum. Paulo está dizendo que a nossa palavra deve ser agradável aos ouvidos das pessoas com quem nós falamos. E finalmente eu gostaria de lembrar aqui Jesus, no Sermão da Montanha. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus faz advertências muito sérias em relação àquilo que nós falamos. Advertências que nós devemos prestar atenção. Jesus diz que, no mesmo contexto que ele fala a respeito do mandamento não matarás, ele fala que irar-se, ter ódio de alguém, é como se nós tivéssemos cometido assassinato. E nesse mesmíssimo contexto, Jesus diz que se alguém chamar a seu irmão de imbecil ou idiota,
esta pessoa está sujeita a julgamento. É interessante que no texto grego de Mateus capítulo 5, neste momento nós encontramos uma palavra na língua aramaica. Nós encontramos a palavra raká, oxítona, raká. O Evangelho de Mateus, então, usa uma palavra aramaica, escrita em caracteres do alfabeto grego. A palavra não foi traduzida, mas o sentido do raká aramaico é esse: idiota, imbecil, algo assim. E na mesma sequência, Jesus disse: se alguém chamar a seu irmão de tolo, ou bobo, ou retardado, poderíamos pensar qualquer coisa nesse sentido, estará sujeito ao julgamento do inferno. Palavras difíceis, duras, pesadas que Jesus falou. Muita gente pensa num Jesus paz e amor, no Jesus como se fosse um hippie da década de 70, né, do flower power, né, o poder das flores, né, um Jesus que anda por aí só falando ama teu próximo como a ti mesmo, um Jesus que, quando a gente lê os evangelhos com atenção, a gente vê que essa imaginação popular a respeito da pessoa de Jesus simplesmente não corresponde à realidade, porque Jesus falou palavras duras, difíceis, pesadas. Esta é uma delas. E é muito curioso, né, que a palavra que veio no grego, nesse caso, agora é uma palavra grega mesmo, moron. E em inglês, moron, é um xingamento, um insulto, uma ofensa, mais ou menos correspondente a bobo em português, mas é uma palavra mais pesada do que bobo. É uma palavra ofensiva, de fato. Eu não sei se a palavra inglesa moron vem do moron do grego. Talvez, não sei dizer. Ou se é a mera coincidência fonética ou se vem daí mesmo. Não importa. O que importa é que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas podem ofender, insultar, humilhar, podem tripudiar em cima das outras pessoas, e isso nós não devemos fazer de jeito nenhum. Tomar cuidado com as palavras que nós pronunciamos. As palavras, repetindo o que Paulo diz, devem ser temperadas com sal, devem ser agradáveis, devem edificar, devem transmitir coisas boas e não coisas más. Esse conteúdo faz algum sentido para você? Você acha que tem sentido? Se sim, clica na mãozinha do joinha. O que você pensa a respeito? Compartilhe conosco seus comentários. Outras pessoas vão gostar de ler e eu vou gostar também. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se no Fé e Café. E se você já se inscreveu, meu muito obrigado.